Retorno do anime de Boruto é confirmado pela Pierrot. Boruto to Blue Vortex atinge marca histórica no conteúdo do mangá. Meus amigos, finalmente tivemos novidades sobre a franquia. E hoje vamos falar então um pouquinho sobre o retorno do anime e também, né, sobre o mangá de Boruto to Blue Vortex. Então, meus amigos, hoje realmente tem. E caso você tenha ficado curioso e é novo por aqui, se possível se inscreva aqui no canal para não perder mais conteúdos como esse. Combinado então? Bora! Pois bem, meus amigos, começando então o vídeo de hoje, finalmente, né, tivemos aí notícias sobre a franquia. Ultimamente, né, o ano de 2025 tem sido um pouco mais parado aí, né, com relação a notícias de Boruto em si. A gente tem o mangá, mas estamos no hiato do anime e outras informações relevantes aí realmente não estão saindo, né, a gente só tá com o conteúdo do mangá aí mensal. E agora, então, a gente tem algumas informações aqui também sobre o conteúdo do mangá, já que hoje, né, foi anunciado que Boruto to Blue Vortex, com seus 4 volumes aí, com seu primeiro ano de publicação dos capítulos lançados até então, atingiu então a marca de 1 milhão de cópias vendidas. E meus amigos, esse aqui é um marco até que interessante, ele é um marco importante para a franquia, até porque a gente tá vendo, né, que Boruto to Blue Vortex é aí uma continuação, né, de uma franquia gigantesca que era Naruto, e normalmente dentro desse nicho, né, dentro aí das franquias gigantescas, basicamente o que acontece? A gente tem então quedas gigantescas, né, basicamente de uma franquia para outra, né, ou para continuação dela ali, mesmo sendo canônico ou um spin-off ali que não tem nenhum tipo de conexão com a obra original. Então o Boruto meio que não compete com Naruto ou One Piece ou Bleach ou diversos outros mangás ali que são as suas franquias principais. Boruto compete com os spin-offs ou continuações ali de obras que são grandes, como por exemplo Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Super, Yashahime, ali continuação de Inuyasha e tal. Esse tipo de franquia é a concorrência direta de Boruto, né? Então, baseado nesse tipo de concorrência, a gente não pode comparar com, por exemplo, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen e por aí vai, que explodem de vendas, porque esse tipo de mangá ele tem que ser comparado com o Naruto, né, que são parte ali da franquia principal de Boruto, e é onde realmente o auge de vendas, né, de suas franquias tendem a ser o ponto principal. Enfim, então atingindo aqui 1 milhão de vendas, a gente vê, né, que Boruto to Blue Vortex começou, né, com uma sequência nova, né, ele até abandonou o título ali de Naruto, do subtítulo ali do mangá de Boruto em si, né, que antes era Naruto Next Generations, agora é Boruto to Blue Vortex. Então, meio que tá tentando se desvincular, né, ali, tentar caminhar sozinho com os personagens da atual geração, o Boruto, Sarada, deixando ali meio que o Sasuke de lado, o Naruto de lado e tal, resolvendo ali os problemas com os personagens dessa geração. E, honestamente, tá caminhando bem, mano. Normalmente, Boruto aí tem tido um pico de mais ou menos 100 mil vendas ali lá no Japão, né, obviamente esses números aqui de 1 milhão, eles devem estar contando versão digital, versão francesa, versão americana e tal, tudo que tem saído aí ao longo do último ano aí de publicação de Boruto to Blue Vortex. Então esse aqui, mano, ele é um número até que expressivo, né, para esse tipo de adaptação, já que normalmente, né, os spin-offs tendem a vender ali em torno de 20, 10, até mesmo 50 ali, mil unidades, enquanto spin-offs um pouco melhorados, né, por assim dizer, que vendem um pouco mais, eles estão mais ou menos na média aí de Boruto, entre 100 a 150 mil unidades vendidas. Então realmente é um marco interessante Boruto to Blue Vortex, apesar de não ter todo aquele hype, todo aquele engajamento que teve lá no começo da primeira fase, quando a gente saiu de Naruto pro Gaiden e daí do Gaiden pra Boruto, que vendeu ali 400 e poucas mil unidades, aí depois 300 e tal, foi caindo um pouco, de pouco em pouco, né, ao longo ali dos anos, e a gente teve então uma média meio que estipulada, né, que é entre 100 mil, 150 mil ali, unidades vendidas. Então pra Boruto to Blue Vortex é um número bem interessante, bem expressivo, e obviamente mostra que o pessoal ainda continua engajado, né, com esse conteúdo em si. Enfim, agora falando sobre o anime, mano, finalmente temos algumas informações aí, né, ultimamente eu já tava comentando com vocês durante as últimas lives, não sei se vocês estavam acompanhando, mas o pessoal aí tem soltado muita informação falsa sobre um possível retorno do anime, uma data de retorno e por aí vai, né, porque tá complicado, o anime não tem mais uma staff ali que a gente tá vendo e tal, essas coisas assim, ou sei lá, alguém trabalhando ali terceirizado pra poder vazar informações pros leakers. Então todo tipo de informação nos últimos 2 anos que a gente tem sobre o anime de Boruto simplesmente são falsas, não tem muito o que se comentar sobre isso. Porém, hoje, né, mano, aqui no dia 17, uma coisa bem curiosa acabou chamando a atenção aí do pessoal. que foi o quê? Uma atualização de um status, né, de Boruto no site oficial da Pierrot, falando sobre o conteúdo do anime. E aqui então
a gente tem lá na página principal, não é um anúncio em si que a gente teve aqui, e sim uma atualização, né, de uma página ali, de uma guia lá de 2015, quando a Pierrot tava formando ali a staff e tal, definindo ali quem que ia ser o diretor-chefe, o diretor de animação e tal, essas paradas assim, né? A gente tem ali toda a staff direitinho, um resumo do anime e tal, essas coisas assim. Só que em uma atualização que saiu há pouco tempo, mano, eu não sei quanto tempo faz que saiu isso aqui, mas o pessoal realmente notou isso hoje, né? E começou a comentar sobre isso hoje, foi que nessa guia eles adicionaram uma pequena nota, né? Uma pequena nota ali, falando sobre a parte 1, período de transmissão ali do dia 5 de abril de 2017 até 26 de março de 2023, que foi onde o anime acabou entrando em hiato, né, falando ali dos 293 episódios e tal, com 30 minutos e por aí vai. E então embaixo disso aqui eles adicionaram uma pequena nota falando que a produção da parte 2 já está confirmada. Isso aqui, mano, é tipo um pequeno passo pra gente entender como que vai ser o retorno do anime, né? Já que o diretor da Pierrot ali, o antigo diretor da Pierrot, ele tinha comentado que Boruto tava numa fase assim meio complicada, né? Até mesmo pra gente, a gente já tava vendo que a animação tava pecando um pouco, a grade ali, o cronograma do estúdio tava meio complicado também, a qualidade da animação já tava em queda, né? Já tinha um tempo ali de 2022 pra cá. Obviamente, houveram alguns episódios de exceção, mas ainda assim a gente viu que a qualidade da produção do anime tava realmente muito prejudicada, tanto pelo valor investido nos episódios, né, que a produção tava fazendo no formato semanal, quanto também pela mão de obra, né, mano? Tipo, praticamente o cronograma tava muito apertado e os animadores não queriam participar da produção desse anime, mesmo que eles recebessem mais por isso, porque simplesmente o cronograma tava muito apertado e não dava tempo de entregar algo de real qualidade, né, pra produção final. Então o anime acabou entrando em hiato e deixou meio que essas dúvidas. Porém, esse ponto aqui da confirmação, né, dessa segunda parte, a gente começa a especular algumas coisas, que seriam o quê? Na entrevista lá, né, do Roma, o antigo diretor da Pierrot, ele tinha comentado que Boruto tinha um certo investimento realmente muito grande de valores, né, querendo ou não, Boruto é a segunda maior arrecadação ali da TV Tóquio e tal. Então, tipo, é uma franquia que dá muito lucro. Então, manter o formato semanal, obviamente, consumia muito recurso. E eu ouso dizer pra vocês que, por exemplo, o valor investido em um episódio semanal de Boruto com uma qualidade mediana era equivalente a, por exemplo, um episódio, sei lá, mano, de Jujutsu Kaisen, que a gente tinha ali um episódio intermediário, né, de Jujutsu Kaisen que tinha uma qualidade muito maior, só que com um cronograma muito maior, também para eles poderem trabalhar melhor a animação no formato de temporada. Inclusive, o diretor da Pierrot, ele até comentou sobre isso aqui, que ele ama o formato semanal, mas ele é completamente insustentável no modelo de mercado que tem hoje em dia, né? Tipo, as produções estão com uma qualidade muito, muito alta e não dá pra ser competitivo com um anime mediano no formato semanal, né? Tipo, investe o mesmo valor de um episódio que poderia ter feito de temporada com uma qualidade muito maior pra poder tá correndo e entregar no formato semanal. Então, tipo, o que dava a entender é que realmente o formato semanal, além de ser muito custoso, ainda tava com uma complicação ali na mão de obra, né, na produção. Então, tipo, a qualidade tava baixa, o investimento tava muito alto e eles chegaram a cogitar também de colocar Boruto em um formato de temporada. Então, é uma especulação baseada na última entrevista, né, que a gente teve ali da Pierrot, também baseado nos últimos eventos que a gente teve aí da produção do anime em si. Então, partindo desse ponto aqui, mano, com a confirmação de uma segunda temporada, significa o quê? Que eles provavelmente já devem estar trabalhando no anime de portas fechadas, ou seja, trabalhando in-house, né? Por exemplo, com os animadores da casa, os animadores ali da própria Pierrot, sem depender, obviamente, ali de terceirizados e tal, os freelancers ali, que eram muitas vezes puxados ali para poder cumprir o cronograma semanal. Então, por exemplo, eles já podem estar produzindo o anime, confirmaram essa segunda parte aqui da produção, né? Não digo necessariamente o Blue Vortex, mas a segunda parte do Naruto Next Generations mesmo, meio que dando a entender que já tá em produção. Então a gente não sabe quanto tempo vai ser, né, para eles poderem soltar um anúncio. O fato é que não é um cancelamento, né? O único ponto que a gente tira aqui de conclusão exata é que o hiato, ele é um hiato de fato, mas não necessariamente um cancelamento. E essa atualização aqui de parte 2 confirmada significa que muito provavelmente eles já estão trabalhando em cima desse material. Enfim, no mais, essa aqui, mano, é a primeira informação que a gente tem, é um primeiro passo, né, um pequeno passo para um possível retorno do anime. Não temos data confirmada, não temos nenhum tipo de informação extra, né, sobre isso aqui, mas o que a gente pode especular, né, é que talvez, quem sabe aí, na Jump Festa desse ano, no final do ano ali, no final de dezembro, na metade de dezembro,
dezembro. Eles podem acabar soltando aí num stand de Boruto e tal, alguma coisa assim, um anúncio do retorno do anime pro próximo ano, pro começo do próximo ano. Vai saber, né? Quando sair informações aqui mais relevantes sobre isso aqui, eu volto aqui pra trazer mais informações pra vocês, mas por hora é realmente isso aqui. Tá confirmada então a segunda temporada, mas não temos ainda uma data exata específica sobre quando o anime vai voltar. Enfim, esse aqui é o vídeo de hoje. Se você gostou, se possível, deixa seu gostei, a gente se vê numa próxima. Tamo junto e é nóis!